Há lugares que parecem ter sido erguidos pela geologia. E há outros que parecem ter sido forjados pelo destino, pelo silêncio e pela passagem incessante dos impérios. Há terras onde a luz cai sobre montanhas, desertos e cidades antigas com tal gravidade que tudo parece guardar um segredo anterior à própria memória. Esse é o Afeganistão, severo, majestoso e enigmático, um mundo de altitudes, rotas perdidas e civilizações sobrepostas no coração da Ásia. O Afeganistão não se revela de forma imediata. Surgem cordilheiras abruptas, vales isolados, planaltos áridos e cidades que parecem emergir da poeira com a dignidade de algo que sobreviveu a séculos de tempestade. Aqui, a paisagem não serve apenas de cenário, impõe caráter. Entre os contrafortes do Hindu Kush, os desertos abertos e os corredores montanhosos, o país transmite uma sensação rara de profundidade, como se cada horizonte estivesse carregado de travessia, resistência e destino. Mas por baixo dessa força mineral existe uma herança ainda mais complexa, uma continuidade humana moldada por comércio, fé, conquista e permanência, que nos conduz naturalmente à cultura, à história e à alma do seu povo.
No Afeganistão, a história não repousa apenas em ruínas ou crônicas, vive nos bazares, na poesia, nos gestos de hospitalidade, na memória oral e na elegância austera com que o cotidiano continua a preservar a identidade. A sua cultura tem densidade e delicadeza ao mesmo tempo. É feita de encontro entre mundos persas, turcos, centro-asiáticos e sul-asiáticos, transformados em língua, música, artesanato, orgulho e resistência silenciosa. E é precisamente dessa união entre montanha, memória e presença humana que nasce o impulso de avançar, em direção a um lugar concreto onde o lado mais profundo e invisível do Afeganistão se torna impossível de esquecer. No coração montanhoso de Bamiyan, o Parque Nacional de Ben Emir surge como uma aparição de água azul intensa suspensa entre falésias áridas e silêncio de alta altitude. Não entra em cena como um lago isolado, mas como uma sucessão de espelhos minerais tão vívidos que parecem pertencer mais à imaginação do que à geografia. O parque, criado em 2009, foi o primeiro parque nacional do Afeganistão. O que torna Ben Emir tão arrebatador é a sua origem. Trata-se de uma cadeia de 6 lagos formados por barragens naturais de travertino, criadas quando águas ricas em minerais se infiltraram por falhas na rocha, ao longo do tempo, depositaram camadas que ergueram as paredes que hoje contêm a água.
É um dos raros sistemas naturais deste tipo no mundo. No Hindu Kush, a cerca de 3.000 metros de altitude, as águas variam entre turquesa pálido e azul profundo, enquanto as encostas secas e as sombras abruptas das arribas intensificam ainda mais a sensação de irrealidade. Britânica observa que os lagos são conhecidos pelas suas tonalidades invulgares, moldadas pela geologia subjacente. Mas o poder de Ben-de Emir não está apenas na cor. Está no contraste, a água serena dentro de um deserto montanhoso, que é tudo no meio de um território austero, delicadeza mineral cercada por dureza. Essa tensão dá ao lugar uma força profundamente anciã, como se a paisagem escondesse um lado mais secreto do Afeganistão. Esta última leitura é uma inferência apoiada pela geologia extrema e pelo enquadramento montanhoso do parque. É por isso que Ben-de Emir permanece na memória como uma revelação. Não apenas pela sua beleza, mas pela sensação de ter encontrado uma raridade quase impossível no coração da pedra e da altitude. E a partir desta sequência de lagos suspensos, a viagem pode avançar naturalmente para um dos seus espelhos de água, uma falésia específica ou um mirador onde Ben-de Emir revela a sua forma mais hipnótica. No coração do Planalto Central do Afeganistão,
o Vale de Bamiyan abre-se como um anfiteatro de pedra, luz e ausência sagrada. À primeira vista, parece um vale sereno, amplo, quase suspenso fora do tempo. Mas quanto mais se olha, mais se sente que este não é apenas um lugar de paisagem, é um lugar de memória, onde a própria rocha parece guardar vestígios de civilizações desaparecidas. O que torna Bamiyan tão inesquecível é a sua atmosfera. Falésias douradas, campos abertos, céu imenso e uma claridade seca criam uma sensação de espaço absoluto. Há ali uma quietude rara, mas nunca vazia. É um silêncio carregado, como se o vale inteiro estivesse à espera de ser lido não apenas com os olhos, mas com imaginação e reverência. Em Bamiyan, a paisagem nunca está separada da presença humana. As encostas talhadas, as cavidades na rocha, os vestígios dispersos ao longo do vale sugerem um mundo antigo em que espiritualidade, arte e passagem se cruzaram de forma profunda. Aqui, a montanha não serviu apenas de abrigo, tornou-se superfície de fé, de visão e de permanência. Mas Bamiyan comove também pela sua fragilidade. Há neste vale uma beleza inseparável da perda, uma grandeza que não se impõe através do intacto, mas através do que resistiu. Isso dá-lhe uma força muito própria, não a de um monumento triunfante, mas a de um lugar cuja alma continua visível mesmo depois da ausência. É por isso que o Vale de Bamiyan permanece na memória de forma tão profunda. Não apenas pela paisagem, mas pela sensação de estar diante de um espaço onde tempo, fé e ruína ainda respiram juntos. E a partir deste grande vale de pedra e memória, a viagem pode avançar naturalmente para uma falésia específica, uma gruta antiga ou um recanto sagrado onde Bamiyan revela o seu lado mais íntimo e inesquecível. No extremo nordeste do Afeganistão, o corredor do Wakhan surge como uma língua de terra estreita, remota e quase inacreditável, estendida entre muralhas de montanha até tocar a China. Mais do que uma fronteira, parece um intervalo geográfico entre mundos, um vale de altitude, pedra, vento e distância, onde a paisagem já não se impõe apenas pela beleza, mas pela sensação de absoluto isolamento. O que torna o Wakhan tão hipnótico é a sua forma improvável. Britânica descreve-o como uma faixa estreita associada ao Hindu Kush,
ao Vale do Wakan e às montanhas Pamir, enquanto a história moderna o fixou também como zona tampão entre esferas imperiais rivais. Essa origem dá-lhe uma identidade rara, ao mesmo tempo corredor, fronteira e margem do mundo. Aqui, a paisagem parece reduzir tudo ao essencial. Vales altos, rios frios, encostas áridas e cumes distantes criam uma atmosfera severa, quase mineral, em que o vazio nunca parece vazio, parece carregado de presença. Wakan não oferece espetáculo imediato, oferece vastidão, e essa vastidão trabalha lentamente sobre a imaginação. Esta leitura é uma inferência apoiada pela geografia montanhosa e pelo caráter remoto do corredor. O corredor guarda ainda o peso de travessias muito mais antigas. Fontes da Unesco situam Wakan dentro de rotas históricas ligadas à rede da seda, conectando a Ásia Central, o mundo chinês e regiões mais a oeste. Isso dá ao lugar uma profundidade especial, não apenas paisagem extrema, mas passagem antiga, memória de caravanas e margem de civilizações. É por isso que o corredor do Wakan permanece na memória como um dos espaços mais enigmáticos do Afeganistão. Não apenas pelo recorte no mapa, mas pela sensação de ter encontrado um lugar onde geografia, história e silêncio ainda se mantêm em equilíbrio bruto. E a partir desta faixa de altitude e distância, a viagem pode avançar naturalmente para um vale, uma aldeia ou uma passagem de montanha onde o Wakan revela a sua forma mais íntima e inesquecível. No centro-oriente do Afeganistão, rodeada por montanhas secas e vales estreitos, Cabul surge como uma capital de altitude, poeira dourada e memória persistente. À primeira vista, parece uma cidade moldada pela geografia severa. Mas quanto mais se observa, mais se percebe que Cabul não vive apenas entre montanhas, vive entre camadas de tempo, sobrevivência e reinvenção.
O que torna Cabul tão marcante é o seu enquadramento. Erguida num vale alto e cercada por cadeias montanhosas, a cidade parece protegida e exposta ao mesmo tempo. A luz seca, os bairros escalando encostas e o horizonte recortado criam uma atmosfera intensa, onde cada amanhecer parece revelar uma nova versão da mesma cidade antiga. Durante séculos, Cabul ocupou uma posição estratégica entre a Ásia Central, o subcontinente indiano e o mundo persa. Mercadores, viajantes, exércitos e ideias passaram por aqui, deixando vestígios invisíveis na identidade urbana. Em Cabul, a cidade não se define apenas por edifícios, mas pelo fluxo histórico que a atravessou continuamente. Mas Cabul não é apenas geopolítica ou memória de conflito. É também mercados cheios de cor, jardins históricos, poesia partilhada, hospitalidade silenciosa e a persistência de uma vida cotidiana que se recusa a desaparecer. A sua força emocional nasce precisamente dessa combinação entre fragilidade e continuidade.
É por isso que Cabul permanece na imaginação de forma tão complexa e poderosa. Não como uma capital simples de compreender, mas como um lugar onde montanha, história e humanidade coexistem em tensão constante. E a partir deste vale carregado de memória, a viagem pode avançar naturalmente para um jardim, uma fortaleza ou um bairro antigo onde Cabul revela o seu lado mais íntimo e inesperado. No sudeste do Afeganistão, sobre o grande planalto entre Cabul e Kandahar, Ghazni ergue-se com a gravidade de uma cidade que já foi muito mais do que ponto no mapa. Não entra em cena como ruína silenciosa apenas, mas como um antigo centro de poder, poesia e conquista, onde a altitude, a pedra e a memória parecem ainda conservar a forma de um império. Ghazni foi a capital do Império Ghaznevida no século XI. O que torna Ghazni tão fascinante é a sua densidade histórica. A cidade existia pelo menos desde o século VII, mas sob mando de Ghazna transformou-se num centro imperial e cultural de primeira ordem, rivalizando em prestígio com grandes capitais do mundo islâmico. Aqui, a história não parece linear, parece sedimentada, como se cada dinastia tivesse deixado uma nova sombra sobre a mesma altitude. Mesmo hoje, o nome Ghazni evoca uma paisagem de cidadelas, minaretes e vestígios monumentais. Restos como os famosos minaretes gaznévidas e a antiga cidadela prolongam a sensação de uma cidade que já foi palco de autoridade, arte e visão política. A beleza aqui não se impõe pelo intacto, mas pela persistência do que sobreviveu. Ghazni foi também um centro maior da literatura persa nas primeiras décadas do século XI, resultado direto da política cultural de Mand, que reuniu poetas, filósofos e estudiosos na sua corte. Isso dá à cidade uma textura rara, não apenas militar ou imperial, mas intelectual, refinada, quase invisivelmente luminosa sob a poeira da história.
É por isso que Ghazni permanece na memória como mais do que uma antiga capital. É um lugar onde planalto, ruína, literatura e poder ainda respiram juntos. E a partir desta cidade de altitude e império, a viagem pode avançar naturalmente para um minarete, uma fortaleza ou um vestígio real onde o lado mais profundo e ancient de Ghazni se torna ainda mais inesquecível. Há lugares que parecem ter sido erguidos pela geologia. E há outros que parecem ter sido forjados pelo destino, pelo silêncio e pela passagem incessante dos impérios. Há terras onde a luz cai sobre montanhas, desertos e cidades antigas com tal gravidade que tudo parece guardar um segredo anterior à própria memória. Esse é o Afeganistão, severo, majestoso e enigmático, um mundo de altitudes, rotas perdidas e civilizações sobrepostas no coração da Ásia. O Afeganistão não se revela de forma imediata. Surgem cordilheiras abruptas, vales isolados, planaltos áridos e cidades que parecem emergir da poeira com a dignidade de algo que sobreviveu a séculos de tempestade. Aqui, a paisagem não serve apenas de cenário, impõe caráter. Entre os contrafortes do Hindu Kush, os desertos abertos e os corredores montanhosos, o país transmite uma sensação rara de profundidade, como se cada horizonte estivesse carregado de travessia, resistência e destino.
Mas por baixo dessa força mineral existe uma herança ainda mais complexa, uma continuidade humana moldada por comércio, fé, conquista e permanência, que nos conduz naturalmente à cultura, à história e à alma do seu povo. No Afeganistão, a história não repousa apenas em ruínas ou crônicas, vive nos bazares, na poesia, nos gestos de hospitalidade, na memória oral e na elegância austera com que o cotidiano continua a preservar a identidade. A sua cultura tem densidade e delicadeza ao mesmo tempo. É feita de encontro entre mundos persas, turcos, centro-asiáticos e sul-asiáticos, transformados em língua, música, artesanato, orgulho e resistência silenciosa. E é precisamente dessa união entre montanha, memória e presença humana que nasce o impulso de avançar, em direção a um lugar concreto onde o lado mais profundo e invisível do Afeganistão se torna impossível de esquecer. No coração montanhoso de Bamiyan, o Parque Nacional de Ben Emir surge como uma aparição de água azul intensa suspensa entre falésias áridas e silêncio de alta altitude. Não entra em cena como um lago isolado, mas como uma sucessão de espelhos minerais tão vívidos que parecem pertencer mais à imaginação do que à geografia. O parque, criado em 2009, foi o primeiro parque nacional do Afeganistão.
O que torna Ben Emir tão arrebatador é a sua origem. Trata-se de uma cadeia de 6 lagos formados por barragens naturais de travertino, criadas quando águas ricas em minerais se infiltraram por falhas na rocha. Ao longo do tempo, depositaram camadas que ergueram as paredes que hoje contêm a água. É um dos raros sistemas naturais deste tipo no mundo. No Hindu Kush, a cerca de 3.000 metros de altitude, as águas variam entre turquesa pálido e azul profundo, enquanto as encostas secas e as sombras abruptas das arribas intensificam ainda mais a sensação de irrealidade. Britânica observa que os lagos são conhecidos pelas suas tonalidades invulgares, moldadas pela geologia subjacente. Mas o poder de Ben Emir não está apenas na cor. Está no contraste, a água serena dentro de um deserto montanhoso, que é tudo no meio de um território austero, delicadeza mineral cercada por dureza. Essa tensão dá ao lugar uma força profundamente anciã, como se a paisagem escondesse um lado mais secreto do Afeganistão. Esta última leitura é uma inferência apoiada pela geologia extrema e pelo enquadramento montanhoso do parque. É por isso que Ben Emir permanece na memória como uma revelação. Não apenas pela sua beleza, mas pela sensação de ter encontrado uma raridade quase impossível no coração da pedra e da altitude. E a partir desta sequência de lagos suspensos, a viagem pode avançar naturalmente para um dos seus espelhos de água, uma falésia específica ou um mirador onde Ben Emir revela a sua forma mais hipnótica.
No coração do planalto central do Afeganistão, o Vale de Bamiyan abre-se como um anfiteatro de pedra, luz e ausência sagrada. À primeira vista, parece um vale sereno, amplo, quase suspenso fora do tempo. Mas quanto mais se olha, mais se sente que este não é apenas um lugar de paisagem, é um lugar de memória, onde a própria rocha parece guardar vestígios de civilizações desaparecidas. O que torna Bamiyan tão inesquecível é a sua atmosfera. Falésias douradas, campos abertos, céu imenso e uma claridade seca criam uma sensação de espaço absoluto. Há ali uma quietude rara, mas nunca vazia. É um silêncio carregado, como se o vale inteiro estivesse à espera de ser lido não apenas com os olhos, mas com imaginação e reverência. Em Bamiyan, a paisagem nunca está separada da presença humana. As encostas talhadas, as cavidades na rocha, os vestígios dispersos ao longo do vale sugerem um mundo antigo em que espiritualidade, arte e passagem se cruzaram de forma profunda. Aqui, a montanha não serviu apenas de abrigo, tornou-se superfície de fé, de visão e de permanência. Mas Bamiyan comove também pela sua fragilidade. Há neste vale uma beleza inseparável da perda, uma grandeza que não se impõe através do intacto, mas através do que resistiu. Isso dá-lhe uma força muito própria, não a de um monumento triunfante, mas a de um lugar cuja alma continua visível mesmo depois da ausência. É por isso que o Vale de Bamiyan permanece na memória de forma tão profunda. Não apenas pela paisagem, mas pela sensação de estar diante de um espaço onde tempo, fé e ruína ainda respiram juntos. E a partir deste grande vale de pedra e memória, a viagem pode avançar naturalmente para uma falésia específica, uma gruta antiga ou um recanto sagrado onde Bamiyan revela o seu lado mais íntimo e inesquecível. No extremo nordeste do Afeganistão, o corredor do Wakhan surge como uma língua de terra estreita, remota e quase inacreditável, estendida entre muralhas de montanha até tocar a China. Mais do que uma fronteira, parece um intervalo geográfico entre mundos, um vale de altitude, pedra, vento e distância, onde a paisagem já não se impõe apenas pela beleza, mas pela sensação de absoluto isolamento. O que torna o Wakhan tão hipnótico é a sua forma improvável.
britânica descreve-o como uma faixa estreita associada ao Hindu Kush, ao Vale do Wakhan e às montanhas Pamir, enquanto a história moderna o fixou também como zona tampão entre esferas imperiais rivais. Essa origem dá-lhe uma identidade rara, ao mesmo tempo corredor, fronteira e margem do mundo. Aqui, a paisagem parece reduzir tudo ao essencial. Vales altos, rios frios, encostas áridas e cumes distantes criam uma atmosfera severa, quase mineral, em que o vazio nunca parece vazio, parece carregado de presença. Wakhan não oferece espetáculo imediato, oferece vastidão, e essa vastidão trabalha lentamente sobre a imaginação. Esta leitura é uma inferência apoiada pela geografia montanhosa e pelo caráter remoto do corredor. O corredor guarda ainda o peso de travessias muito mais antigas. Fontes da Unesco situam Wakhan dentro de rotas históricas ligadas à rede da seda, conectando a Ásia Central, o mundo chinês e regiões mais a oeste. Isso dá ao lugar uma profundidade especial, não apenas paisagem extrema, mas passagem antiga, memória de caravanas e margem de civilizações. É por isso que o corredor do Wakhan permanece na memória como um dos espaços mais enigmáticos do Afeganistão. Não apenas pelo recorte no mapa, mas pela sensação de ter encontrado um lugar onde geografia, história e silêncio ainda se mantêm em equilíbrio bruto. E a partir desta faixa de altitude e distância, a viagem pode avançar naturalmente para um vale, uma aldeia ou uma passagem de montanha onde o Wakhan revela a sua forma mais íntima e inesquecível. No centro-oriente do Afeganistão, rodeada por montanhas secas e vales estreitos, Cabul surge como uma capital de altitude, poeira dourada e memória persistente. À primeira vista, parece uma cidade moldada pela geografia severa. Mas quanto mais se observa, mais se percebe que Cabul não vive apenas entre montanhas, vive entre camadas de tempo, sobrevivência e reinvenção.
O que torna Cabul tão marcante é o seu enquadramento. Erguida num vale alto e cercada por cadeias montanhosas, a cidade parece protegida e exposta ao mesmo tempo. A luz seca, os bairros escalando encostas e o horizonte recortado criam uma atmosfera intensa, onde cada amanhecer parece revelar uma nova versão da mesma cidade antiga. Durante séculos, Cabul ocupou uma posição estratégica entre a Ásia Central, o subcontinente indiano e o mundo persa. Mercadores, viajantes, exércitos e ideias passaram por aqui, deixando vestígios invisíveis na identidade urbana. Em Cabul, a cidade não se define apenas por edifícios, mas pelo fluxo histórico que a atravessou continuamente. Mas Cabul não é apenas geopolítica ou memória de conflito. É também mercados cheios de cor, jardins históricos, poesia partilhada, hospitalidade silenciosa e a persistência de uma vida cotidiana que se recusa a desaparecer. A sua força emocional nasce precisamente dessa combinação entre fragilidade e continuidade.
É por isso que Cabul permanece na imaginação de forma tão complexa e poderosa. Não como uma capital simples de compreender, mas como um lugar onde montanha, história e humanidade coexistem em tensão constante. E a partir deste vale carregado de memória, a viagem pode avançar naturalmente para um jardim, uma fortaleza ou um bairro antigo onde Cabul revela o seu lado mais íntimo e inesperado. No sudeste do Afeganistão, sobre o grande planalto entre Cabul e Kandahar, Ghazni ergue-se com a gravidade de uma cidade que já foi muito mais do que ponto no mapa. Não entra em cena como ruína silenciosa apenas, mas como um antigo centro de poder, poesia e conquista, onde a altitude, a pedra e a memória parecem ainda conservar a forma de um império. Ghazni foi a capital do Império Ghaznevida no século XI. O que torna Ghazni tão fascinante é a sua densidade histórica. A cidade existia pelo menos desde o século VII, mas sob mando de Ghazna transformou-se num centro imperial e cultural de primeira ordem, rivalizando em prestígio com grandes capitais do mundo islâmico. Aqui, a história não parece linear, parece sedimentada, como se cada dinastia tivesse deixado uma nova sombra sobre a mesma altitude. Mesmo hoje, o nome Ghazni evoca uma paisagem de cidadelas, minaretes e vestígios monumentais. Restos como os famosos minaretes gaznévidas e a antiga cidadela prolongam a sensação de uma cidade que já foi palco de autoridade, arte e visão política. A beleza aqui não se impõe pelo intacto, mas pela persistência do que sobreviveu. Ghazni foi também um centro maior da literatura persa nas primeiras décadas do século XI, resultado direto da política cultural de Mand, que reuniu poetas, filósofos e estudiosos na sua corte. Isso dá à cidade uma textura rara, não apenas militar ou imperial, mas intelectual, refinada, quase invisivelmente luminosa sob a poeira da história.
É por isso que Ghazni permanece na memória como mais do que uma antiga capital. É um lugar onde planalto, ruína, literatura e poder ainda respiram juntos. E a partir desta cidade de altitude e império, a viagem pode avançar naturalmente para um minarete, uma fortaleza ou um vestígio real onde o lado mais profundo e ancient de Ghazni se torna ainda mais inesquecível.